Você está entrando no canal Mistérios do Brasil Sombrio. No interior do Mato Grosso do Sul, existe uma rodovia quase esquecida, chamada BR-419. Um trecho antigo cercado por campos vazios, matas secas e quilômetros de estrada completamente isolada. Durante o dia, o local parece apenas mais uma rodovia comum do interior brasileiro. Mas depois da meia-noite, o tempo para. Motoristas relatam relógios travados, celulares descarregando instantaneamente e viagens de 20 minutos que misteriosamente duram horas. Os moradores da região chamam o local de Trecho Morto, porque, segundo a lenda, existe um ponto específico da estrada onde algo observa os viajantes. E quem cruza aquele trecho durante a madrugada nunca volta igual. Alguns desaparecem completamente, outros reaparecem dias depois sem lembrar onde estiveram. Mas o mais assustador é que todos relatam a mesma coisa: uma estrada vazia, uma neblina estranha e alguém parado no acostamento olhando os carros passarem. Marcelo, um caminhoneiro acostumado a viagens longas pelo país, ouviu histórias sobre a BR-419 durante anos. Sempre achou exagero de estrada, conversa de posto. Mas tudo mudou quando recebeu uma rota urgente para transportar equipamentos eletrônicos até uma cidade isolada próxima da fronteira. A previsão era simples: 4 horas de viagem. Nada além disso. Marcelo iniciou o trajeto perto das 10 da noite. O céu estava completamente limpo. O rádio do caminhão tocava músicas sertanejas antigas enquanto ele cruzava os quilômetros vazios da rodovia. Por volta da meia-noite, começou a perceber algo estranho. O movimento desapareceu completamente. Nenhum carro, nenhum caminhão, nenhuma luz. A estrada parecia abandonada. Então a temperatura caiu de repente, muito rápido. O para-brisa começou a embaçar mesmo sem chuva, e uma neblina grossa começou a surgir sobre o asfalto. Marcelo olhou o relógio do painel. 0013. O rádio chiou violentamente. Depois, desligou sozinho. O caminhoneiro tentou mudar de estação. Nada. Apenas ruído. Foi então que viu a placa. KM-117. A tinta parecia velha demais, como se a placa estivesse abandonada há décadas. Marcelo estranhou imediatamente. Ele não lembrava de existir 1 quilômetro 117 naquela rota. Mas continuou dirigindo. Poucos minutos depois, viu algo parado no acostamento. Uma pessoa, imóvel, alta, usando roupas escuras. O rosto não podia ser visto por causa da neblina. Marcelo reduziu a velocidade por instinto. A figura não se movia, apenas observava o caminhão passar. Quando cruzou ao lado dela, Marcelo sentiu algo estranho. O homem não tinha rosto, apenas uma área escura onde deveria existir a face. O caminhoneiro acelerou imediatamente. O coração disparou. Tentou racionalizar aquilo. Talvez fosse ilusão causada pelo cansaço. Mas então olhou novamente o relógio do painel. 0013. O mesmo horário. Marcelo ficou gelado. Dirigiu por mais alguns minutos. Ou pelo menos achou que fossem minutos. Então avistou outra placa. KM-117. O caminhão começou a perder velocidade sozinho. As luzes do painel piscaram e o rádio voltou a funcionar abruptamente. Mas agora uma voz desconhecida sussurrava entre os chiados. Não para! Marcelo começou a respirar pesado. A neblina ficava cada vez mais grossa. Então viu novamente a figura no acostamento, parada exatamente igual, imóvel, observando. Dessa vez estava mais próxima da pista. Marcelo desviou o olhar rapidamente e acelerou o máximo que podia. Mas o caminhão parecia pesado demais, como se algo segurasse o veículo. Então percebeu vultos surgindo na neblina. Mais pessoas, paradas dos dois lados da estrada. Dezenas delas, todas imóveis, todas sem rosto, observando. O rádio chiava cada vez mais alto. Não olha! Segue reto! Não para! Marcelo começou a entrar em pânico.
O ponteiro da gasolina desceu instantaneamente. O celular desligou sozinho. O GPS travou. Então o caminhão morreu. No meio da estrada, silêncio absoluto. A neblina cobriu tudo ao redor. Marcelo tentou ligar o veículo novamente. Nada. Foi então que ouviu batidas na porta do caminhão. Toque, toque, toque. Lentas, pesadas. Marcelo congelou. Olhou lentamente pelo vidro lateral. A figura sem rosto estava ao lado da cabine, muito perto, imóvel, a cabeça inclinada observando ele. Então o rádio falou novamente, mas dessa vez usando a voz da esposa de Marcelo. Não abre. As batidas continuaram. Toque, toque, toque. Marcelo segurava o volante tremendo. Então ouviu algo pior. Passos. Centenas deles, vindo da neblina. Silhuetas começaram a surgir ao redor do caminhão. Pessoas paradas, homens, mulheres, crianças, todos sem rosto, todos observando em silêncio. Marcelo tentou ligar o motor desesperadamente. Nada. Então as figuras começaram lentamente a bater no caminhão juntas. Toque, toque, toque. O veículo inteiro tremia. O rádio começou a alternar vozes rapidamente. Pessoas chorando, gritando, pedindo ajuda. Então uma voz surgiu clara entre os ruídos. Você está atrasado. Marcelo olhou o relógio novamente. 0013. O mesmo horário. A mesma hora desde que entrou no trecho. Foi então que percebeu algo no retrovisor. Atrás do caminhão existia uma fila gigantesca de carros parados na estrada. Veículos antigos, enferrujados, alguns completamente destruídos. E dentro deles, pessoas imóveis olhando para frente, sem rosto, como se estivessem esperando há décadas. Marcelo começou a chorar desesperado. As figuras ao redor do caminhão abriram lentamente espaço. E algo surgiu da neblina. Uma caminhonete velha, muito velha. As ferragens pareciam apodrecidas pelo tempo. Ela se aproximou lentamente do caminhão até parar na frente da cabine. A porta abriu sozinha e um homem desceu. Usava uniforme antigo da polícia rodoviária. O rosto estava parcialmente queimado, mas ainda possuía olhos completamente brancos. O homem caminhou lentamente até a janela de Marcelo e falou: Você entrou depois do horário. Marcelo mal conseguia responder. O que é esse lugar? O policial olhou para a estrada coberta pela névoa. Aqui ninguém chega. Então apontou para os carros presos atrás do caminhão. Só espera! Marcelo percebeu algo aterrorizante. Dentro dos veículos havia modelos de carros de várias épocas diferentes, alguns extremamente antigos, como se pessoas desaparecessem naquele trecho há décadas. O policial então aproximou lentamente o rosto da janela. A pior parte é que lá fora o tempo continua. O rádio explodiu em chiados. As figuras sem rosto começaram a andar lentamente em direção ao caminhão. Marcelo entrou em desespero. Tentou ligar o veículo mais uma vez. E dessa vez, o motor pegou. O caminhão arrancou violentamente, atravessando a neblina, enquanto dezenas de figuras corriam atrás dele. Os vultos surgiam no meio da estrada, tentando bloquear passagem. O rádio gritava sem parar: Você não sai! Marcelo dirigiu desesperadamente sem enxergar quase nada. Então, a neblina desapareceu abruptamente. O caminhão surgiu numa estrada normal, sem vultos, sem figuras, sem silêncio estranho. O relógio do painel voltou a funcionar. 03:47. Marcelo respirou aliviado, acreditando ter escapado, até chegar no próximo posto de gasolina. Os funcionários olharam assustados para ele. O caminhoneiro perguntou o motivo. Um dos homens respondeu: Você estava desaparecido. Marcelo riu nervoso. Como assim? Eu saí ontem. O frentista ficou em silêncio antes de responder. Ontem não. Faz 4 dias. Marcelo sentiu o corpo gelar. Tentou ligar para a esposa imediatamente. Quando ela a atendeu, começou a chorar. A polícia já procurava por ele há dias, mas o pior veio depois.
Ao revisar as câmeras do caminhão, Marcelo encontrou algo impossível. Durante todo o trecho da neblina, o vídeo mostrava ele dirigindo sozinho numa estrada completamente vazia. Sem figuras, sem carros, sem polícia, nada, exceto em um único momento, quando o caminhão para no meio da estrada. Por alguns segundos aparece, todos enferrujados, todos parados, e dentro de cada carro, pessoas olhando diretamente para a câmera, sem rosto. Marcelo abandonou a profissão poucos meses depois. Nunca mais dirigiu à noite, mas até hoje ele acorda exatamente às 00h13, ouvindo chiados vindos do rádio desligado dentro de casa e, às vezes, batidas lentas na porta. Toque, 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 como se algo ainda estivesse esperando ele voltar para a estrada. Se essa história te arrepiou, se inscreve no canal. O próximo mistério pode ser o seu.